Olá, meus queridos, eu sou o professor Marcos e nesse nosso encontro virtual nós vamos responder, vamos corrigir as questões que foram propostas na atividade da nossa última aula, do nosso último encontro. Muitos de vocês já me entregaram, então quem já me entregou já dá uma olhadinha, vê onde errou e a gente vai aprendendo, errando e consertando, tá certo? Depois disso, vai ficar como proposta para vocês responderem os exercícios que estão lá no site da escola Kennedy. Tudo bem? Vamos começar a fazer logo? Na nossa primeira questão aqui, vou ler a questão para vocês. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo, faltou um azinho ali, né? Considerando que ele está a uma distância de 500 metros, tá bom? A distância do garoto até a base desse morro é de 500 metros. Calcule a altura H. Professor, já sei que é que a gente calcule o H, né? A hipotenusa. Não, muito cuidado com esse H que aparece nas questões de trigonometria no triângulo retângulo. Tá certo? Esse H não significa a hipotenusa. Você tem que analisar o triângulo de cada questão. Percebe que nessa questão aqui, ó, o lado maior desse triângulo não é esse que eu estou riscando aqui. É o lado maior, olha. O outro lado seria essa altura aqui. Tá bom? Vou fazer bem feio mesmo, que eu já vou apagar. E o outro lado seria esse aqui de baixo. Tá certo? Se nós olharmos com atenção, a gente vai perceber que o lado maior desse triângulo retângulo é esse aqui de cima. Então, é ele que representa a hipotenusa. Deixa eu riscar direito aqui. A hipotenusa. Tudo bem? A gente observa que o ângulo da questão é 20 graus. Tá bom? Ó, tá aqui ele. Então, como esse lado aqui está do outro lado do ângulo, está do lado oposto a esse ângulo, esse lado aqui vai ser chamado de cateto oposto. E esse lado que está aqui embaixo, formando o ângulo junto com a hipotenusa, né, ele sempre sobra, ele é o cateto adjacente. Tá certo? Você tem que identificar esses três lados sempre do triângulo retângulo. Primeiro lado, a gente identifica logo de cara, só de olhar, o lado maior dele é a hipotenusa, olha para o ângulo. O lado que tiver oposto aí, a gente chama logo de cateto oposto. E o que sobrar aqui, que vai formar um ângulo junto à hipotenusa, é o cateto adjacente. Professor, então, eu vou colocar aqui hipotenusa. O que é que a gente faz agora? Agora você precisa escolher a fórmula correta, a relação correta. Seno, cosseno ou tangente. Qual das três você vai utilizar? Vai depender dos lados em que a questão está trabalhando. Te pergunto, o que ela quer que você calcule? Não é o cateto oposto, então significa que o cateto oposto está ok, ele vai ser utilizado, é um lado que vai ser utilizado na questão. Professor, ele me deu um outro número aqui, olha, ele falou que esse lado aqui, que a gente já identificou que é o cateto adjacente, ele está dizendo que é 500. Então, se a gente fornecer um lado, esse lado também vai ser trabalhado na questão, ele vai ser utilizado na questão. Então, percebe aqui, de cara que ele não está perguntando qual é a hipotenusa, não quer que você calcule o valor da hipotenusa e nem está fornecendo o valor dessa hipotenusa. Então, essa hipotenusa, olha, vai sair fora daqui. A gente não quer ela. Apagou. O que é que sobra? Cateto oposto e cateto adjacente. Risquei sem querer. Cateto adjacente. Tá certo? Então, a gente vai procurar uma relação que tenha cateto oposto e cateto adjacente. Qual é, professor? Eu vou relembrar as três relações para vocês aqui. Olha. Seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembrou? O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por último, a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quase não cabe ali. Tudo certo? Então, qual das três fórmulas aqui, ela vai trazer uma relação entre o cateto oposto e um cateto adjacente. Pode perceber, chuchu, não tem erro. Ó, a tangente é a única das três que vai relacionar o cateto oposto com o valor do cateto adjacente. Então, vamos pegar ela e colocar lá do lado. Vai ficar assim, ó. Tangente de quantos graus, professor? Do ângulo da questão. 20 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, como está ali na fórmula. Vamos substituir esses valores agora. Pessoal, quanto é o valor da tangente de 20 graus? A questão fornece para a gente, pode procurar.
Está aqui embaixo, olha. Tangente de 20 graus é igual a 0,36. Então, substitui 0,36 no lugar da tangente de 20 graus. Aqui, professor, cateto oposto, eu posso deixar porque não tem valor nenhum aqui. Ou você deixa CO, cateto oposto, as iniciais de cateto oposto, ou você pode colocar apenas um xzinho, né? Vamos colocar um x, que a gente gosta de x na matemática. Tá bom? É o valor que eu quero calcular. Dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente aí deu pra gente, né? Tá aqui embaixo. É 500. Tudo bem? Percebe que vai ficar um valor aqui. Professor, ficou um embaixo do outro aqui e aqui ficou só o 0,36. Aí você coloca um 1 para te ajudar, só para não ficar torta a equação. E você continua, né? A gente vai multiplicar o x com 1, primeiro eles dois, e depois 36 com o 500. Vamos ver como é que vai ficar. 1 vezes x vai ficar o próprio x, não é isso? Continuando, nós temos 0,36 vezes 500. Quanto é que dá isso, professor? Vamos multiplicar, né? 0,36 vezes... Eu vou colocar só 5 e depois a gente inclui os dois zeros. 5 vezes 6 dá 30. Vai 3. 5 vezes 3 dá 15. Com mais 3 vai dar 18, né? Vai 1 ali. 5 vezes 0 dá 0 com mais 1. 1. Agora, como eu te falei, a gente vai devolver. A gente vai colocar de volta esses dois zeros, porque não era 5, lembra? Era 500. É 500 a nossa multiplicação. Vai ficar, professor, deu um número grandão. Deu 18 mil. 18 mil metros é a altura desse morro? Não, cuidado. Aqui, um dos fatores da nossa multiplicação, olha, tem dois números depois da vírgula. Então, o nosso resultado também vai ter dois números depois da vírgula e a vírgula vai ficar aqui, ó. Ou seja, o valor de x é igual a 180 metros. É, professor, o valor lá do topo do morro até o chão é 180 metros. Cuidado com a figura que ela pode te trair. A gente acabou de calcular a altura que vai do topo do morro até essa região aqui, olha, até essa altura aqui. É só aqui que a gente calculou. A altura do triângulo retângulo só vem até aqui. Professor, mas a altura está perguntando a altura total. A questão está perguntando a altura total. Não é isso? Basta a gente somar com a altura do garoto que está sendo dada aqui, olha. Tá bom? Percebe que estão na mesma distância aqui. Então, a altura do garoto é 130 graus. Vamos colocar aqui 130 graus, caramba. 1,30 m. A gente vai acrescentar esses 1,30 m do garoto no resultado, tá bom? Então, o valor da altura mesmo que ele quer calcular lá, vou até colocar o Hzinho que ele quer perturbar com esse H, vai ficar 181 metros e 30 centímetros. Tudo bem? Isso aqui é só detalhe, tá bom? Não são todas as questões que vão pedir essa altura aqui. Olha essa próxima questão. A próxima questão pode perceber que ela sai do chão mesmo. Então, o resultado que você vai calcular não precisa adicionar mais nada, como a gente adicionou esse 1,30 m no final da altura do garoto. Tá bom? Vou ler. Já dá para perceber que quando a gente olha para a figura, ela já ajuda a gente o que é que vai acontecer, né? O avião saiu daqui, desse ponto, levantando o voo a um ângulo, né, de 40 graus. E eu acredito que em determinado momento, qual vai ser a altura do avião? Mas eu vou ler para vocês. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus, ou seja, ficou na mesma direção ali. Tá bom? 40 graus aqui, como está na figura. E percorreu em linha reta 800 metros. Opa, isso é importante, a gente vai anotar. 800 metros é a distância que vai do ponto em que ele saiu até a altura que ele está nesse momento. Ó, percorreu 800 metros. Nesta situação, qual é a altura? Opa, tá perguntando. É isso que a gente vai calcular. Ó. Qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância de 800 metros, não é isso? Então, vamos começar aqui a analisar. Nós temos o triângulo retângulo, que eu vou até completar aqui para você enxergar,
tá certo? Com essa linha linda mesmo. Percebe qual é o lado maior do triângulo retângulo, tu tem que identificar. É esse aqui, professor. Até deu pra gente, né? É 800. E o que é que ele quer que você calcule? Ah, professor, ele quer que eu calcule a altura aqui. Esse lado do triângulo retângulo, esse aqui, qual é a posição dele em relação ao ângulo? Ele está do outro lado do ângulo, então fica na cara já que ele é o cateto oposto, tá certo? E de cara você descobre que essa questão não está fornecendo o valor do cateto adjacente, que está aqui embaixo, e nem quer que você calcule o cateto adjacente. Então, nessa questão, o cateto adjacente não vai ser utilizado. Então, na hora de escolher a fórmula agora, a gente vai procurar aquela que tem cateto oposto e que tenha hipotenusa. Vou relembrar as três fórmulas aqui. Seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já bateu a liga aí, né? Cosseno é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto nunca dá cateto adjacente. Tá bom? Como já via tua malandragem, tu já percebeu que a fórmula que a gente vai usar é o seno. Aí o professor não tinha percebido. É assim, olha, é a única relação que tem cateto oposto e hipotenusa. Tá bom? Então é ela que a gente vai utilizar. Professor, eu quero usar o cosseno, que eu sou teimoso. Não dá para usar, caramba, porque o cosseno você vai precisar do valor do cateto adjacente. E você não tem ele na questão. É por isso. Professor, então eu vou usar tangente. Pode olhar que também tem um cateto adjacente lá. Então não dá mesmo para usar. A única que dá para usar é o seno nessa questão. Então vamos partir para a resolução. Fica assim. Seno de quantos graus, professor? 40 graus. É igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo certo? Continuando. Seno de 40 graus, professor. Quanto é o seno de 40 graus? A questão dá. Está aqui, olha. Ela forneceu para a gente. Seno de 40 graus é igual a 0,64. Então fica... Eita! Trocando de canetinha aqui. 0,64 igual cateto oposto. Quanto é, professor? Faz aquela manha, né? Vamos chamar esse lado aqui, que ele quer que a gente calcule, de x. E a hipotenusa, ele deu na questão. Quanto foi, professor? 800. Tá certo? Ele deu aqui no comando da questão, 800 não, né, gente? 8.000. Fica atento, caramba, não deixa eu errar. 8.000 metros. 800 metros é muito pouco mesmo para um avião. Tá certo? Então, são 8.000 metros. Como eu te falei, para não ficar torta a equação aí, a gente vai colocar o 1zinho aqui nesse espaço que está em branco. Como é que fica? A gente vai multiplicar esse com esse aqui e esse com esse. E aí, eu tenho x vezes 1, ou 1 vezes x, vai dar o próprio x. Continuando, 0,64 vezes 8.000. Nossa, professor, não vou saber fazer isso. Sabe sim, olha aí. 0,64, desculpa, vezes 8 apenas. E tu já sabe que a gente vai incluir esses 3 zeros lá no final. 8 vezes 4 vai dar 32. Sobre 3. 8 vezes 6 vai dar 48. Com mais 3, 51. Nossa, professor. O negócio está longe mesmo esse avião. Sobe 5, né? E 8 vezes 0 dá 0. Com mais 5, 5. Incluindo os 3 zeros, toma aqui, olha. Nós temos 512.000 metros. Tá certo? É isso mesmo? Não é. Cuidado. Sempre fica atento para os fatores, para essa vírgula aqui, né? Tem 2 números depois da vírgula, então o nosso resultado também vai ter 2 números depois da vírgula. Que o valor de x realmente vai ser 5.120 metros. Tá bom? 5.120 metros. Continuando, nossa última questão. Nossa! Aqui também... é engraçado, as 3 questões trouxeram
os triângulos na mesma posição, que até facilitou para a gente, né? Se a gente nem lê a questão, a gente já percebe que o lado maior do triângulo retângulo é aqui a hipotenusa. Como o ângulo está aqui desse lado, né? Ó, o 15 graus está aqui. O lado que está oposto a ele é o x, nosso cateto oposto. E o que sobra aqui, fazendo o grau, formando o grau, né, junto com a hipotenusa, é o nosso 24, cateto adjacente. Tá bom? Também na cara, na própria figura, já dá para perceber que a hipotenusa não vai ser utilizada nesse problema, não é isso? Percebeu? Ele vai perguntar o valor de x, que é esse cateto oposto aqui, e vai me fornecer o valor do cateto adjacente, que já é o 24 aqui. Mas eu vou ler de qualquer forma para vocês. Um caminhão sobe uma rampa inclinada de 15 graus, como já mostra a figura, em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical é 24 metros, também já está na figura. Aqui a altura é a pergunta, ou seja, o valor do x ali, em metros, aproximadamente estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa. Tá bom? Vamos calcular o valor de x aqui. Já te relembrando novamente o valor do seno, cosseno e tangente, né? As relações. Seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá bom? Eu vou repetir sempre isso, que é para decorar logo, tá bom? Chega uma hora que a gente fica enjoado e decora, de raiva logo. Então, como é que vai ficar a nossa resolução? Nós temos que, como o problema envolve cateto oposto e cateto adjacente, qual é a relação que a gente vai utilizar? Ah, professor, de novo ela, a tangente, olha. A tangente é muito comum nos exercícios, tá? Na dúvida, ela cai muito. Eu suspeito que cosseno não aparece muito, tá certo? Mas é só uma suspeita. Vocês têm que analisar por cada questão mesmo. Então, eu vou trazer para cá, olha. Tangente de quantos graus, professor? 15 graus é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Do mesmo jeito que está aqui, ó. Tá bom? Agora, procura aí na tela. Tangente de 15 graus, quanto equivale? O problema dá para a gente, né, professor? Tangente de 15 graus é igual a 0,26. Então, vamos substituir, fica 0,26 igual. O cateto oposto, quanto é, professor? Está aqui, x. E o cateto adjacente, 24. Continuando, como eu te falei, espaço em branco, vem lá e coloca um umzinho só para não ficar torta a equação. Daí, basta multiplicar o 1 com o x, e primeiro eles, depois 0,26 com o 24. Como é que fica? 1 vezes x vai dar o próprio x, e não faça errado isso aqui, é um sinal de igual. 0,26 vezes 24. Vou fazer aqui em cima, aqui do lado, aqui cabe. 0,26 vezes 24. A distância tu faz na calculadora, que eu conheço a tua malandragem. 4 vezes 6 vai dar 24. Vai 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2, 10. Vai 1. 4 vezes 0 dá 0 e 1, 1. Tudo certo? Vou apagar aqui em cima, porque nós vamos multiplicar com 2 agora. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 2 dá 4 e 1 dá 5. E 2 vezes 0 vai dar 0, não vai mudar nada aqui para o outro lado. Vamos somar 4, 2 e 6 aqui. Professor, essa altura deu 624 metros para... Atenção, que o numerador um dos fatores dessa multiplicação tem 2 números depois da vírgula, então o nosso resultado também vai ter 2 números depois da vírgula, tá certo? Então o valor real desse x aí, ou seja, a altura dessa rampa, o valor x aí, é 6 metros aproximadamente e 24, vou arrumar aqui esse 2, 24 centímetros.
Crianças, vamos terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, porque a gente tem que andar no nosso conteúdo e isso aqui já vai ficar para trás. Eu vou só pedir para vocês responderem as questões que estão lá no site do Kennedy, mais uma vez, tá bom? E a gente encerra com esse assunto, a gente atribui a primeira nota logo para vocês e vamos seguir em frente. Saúde para todos e até a próxima, queridos.